tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, professor de filosofia. Na videoaula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho o pensamento de Søren Kierkegaard, né, que nasceu em 1813 e morreu em 1855. Vamos conhecer? Primeiro ponto importante, então, que a gente tem que saber, gente, quem é esse filósofo, né? A vida dele é simples de se falar, porque é um filósofo e teólogo dinamarquês, foi escritor também, ok? Após a morte do pai, ele herdou uma fortuna invejável, vamos dizer assim, e aí ele dedicou-se de corpo e alma aos estudos de teologia, literatura e principalmente filosofia dentro da Universidade de Copenhague, né? E aí, dentro desses estudos dele, né, ele inicialmente foi um negador do cristianismo e seguidor da filosofia do Hegel. Hegel é um pensador que a gente vai estudar ainda também, apesar de cronologicamente ele vir antes de Kierkegaard, mas nós vamos ter uma videoaula sobre ele também, tá? Eu estou jogando ele um pouquinho para frente só para a gente ver. Mais tarde, ele vai rejeitar o Hegel e abraçar o cristianismo. Okay? Então, só para vocês saberem, vai ser seguidor do Hegel, das ideias do Hegel, vai ser negador do cristianismo, mas depois ele vai abraçar o cristianismo e rejeitar Hegel. Okay? Então, o que ele dizia? O que é importante saber sobre Kierkegaard aqui? Né? Ele fala o seguinte: a filosofia deveria se preocupar com a existência real das pessoas, tratar do indivíduo, de sua vida, dos seus sofrimentos. Não é verdade? Então, ele coloca essa dimensão aí, super importante a gente pensar, né? Que mais tarde vai virar uma corrente filosófica, o existencialismo, né? Que Sartre depois vai desenvolver teorias existencialistas, etc. Mas ele já começa aqui o gancho, né? Já começa falando aqui, olha, a preocupação da filosofia não devia ser explicar o mundo, explicar todas as coisas, tentar explicar, por exemplo, criar sistemas, né, de pensamentos que tentam compreender como que a humanidade pensa, como que a humanidade age, mas ela devia se preocupar não com o todo, mas com o indivíduo na sua individualidade, ok? Isso é importante para Kierkegaard, porque o indivíduo aí, né, tratar dos indivíduos, dos seus sofrimentos, né, das suas carências, a filosofia devia servir aí, de certa forma, né, como uma autoajuda mesmo, né, um remédio aí para trazer significado, sentido para o existir do indivíduo, né? Então, o centro da discussão de Kierkegaard é aí a investigação sobre o indivíduo e a existência humana, tá ok? Vamos passar para frente mais um pouquinho, então. A gente tem aí mais um detalhe importante sobre Kierkegaard. Sim, isso. Então, ele é considerado, viu, gente, um dos fundadores aí do existencialismo, né? E por que ele fala isso, né? Ele trata aí, porque ele vai tratar inicialmente como vários sentimentos humanos, como a angústia, o desespero, a solidão, tá? Principalmente o tema da angústia. O Kierkegaard vai tratar muito da angústia, tá? A angústia humana, o desespero, a solidão, são temas aí que ele se interessa, tá? Para a gente caminhar mais um pouquinho, o homem é sujeito que escolhe viver. A verdade está na subjetividade e nas escolhas éticas do sujeito. Bom, gente, vocês estão percebendo que ele vai tratar aí do ser humano e, consequentemente, vai criar aí também uma ideia ética. Apesar de não ser o forte do Kierkegaard, né, criar uma ética, mas ele vai falar do comportamento humano, né, ele vai falar das consequências desse comportamento. Né, ele fala, por exemplo, o homem é livre, o seu comportamento não é determinado. Então, o Kierkegaard é contra aquela ideia de determinismo, tá ok? Acho que tudo está determinado, tudo que for acontecer vai acontecer. Não importa se o sujeito tentar mudar o destino dele, mas se estiver destinado a acontecer, vai acontecer. O Kierkegaard é contra essa ideia. Tá ok? Para Kierkegaard, nós somos os autores das nossas vidas. Nós somos os sujeitos construtores das nossas vidas. Então, acreditar em teorias da predestinação, ou que nós estamos, né, pré-determinados a viver de tal forma, para ele isso tudo é variável. Tudo depende do seu comportamento. Ok? Lembra muito Santo Agostinho, a ideia de livre-arbítrio, né?
Então ele fala que é crucial a gente conhecer as motivações da nossa existência. Porque a gente saber por quê, conhecer o porquê que a gente existe, né? Isso traz aí um fundamento para a nossa vida, ok? E ele vai falar outra coisa importante: o conhecimento depende de interpretação, que depende de um ato de vontade, que por sua vez é ato decisório de existir. Olha, gente, Kierkegaard então é visto como um pensador assim, dos sentimentos humanos, né? Então a vontade de viver, né? O que é o existir, o que é o desistir de tudo, né? O que é a angústia, o desespero, tá ok? Que coloca o homem em evidência, né? Nesse aspecto aí. E olha só que fala aqui, olha, nasce aqui uma angústia existencial do homem, órfão dos grandes sistemas dogmáticos, com a possibilidade do vazio. Ele está criticando aí também Hegel, tá, gente? Quando ele fala que é órfão dos sistemas dogmáticos, ele está falando que a gente busca o sentido da vida da gente, né? Criando aí sistemas dogmáticos, né? Eu fico imaginando quando ele fala isso, de uma forma bem mais palpável para a gente entender aqui, de forma simples também, são aquelas pessoas que se apegam, por exemplo, à fé que elas têm na igreja, por exemplo, né? Ou na religião que ela tem, e que se, por exemplo, acontecer alguma coisa, se você pensar assim, olha, que tudo isso é supérfluo, a pessoa enlouquece. Vamos pensar no outro exemplo aqui, aqueles jogadores de futebol, né? Jogadores não, torcedores de futebol, fanáticos, que acreditam que o futebol é muito importante para a vida deles, tão importante, né, que eles compram camisa, torcem, pagam para o time jogar, né? Não é aquele torcer sadio, sabe, gente? Eu sou torcedor também, eu também sou cristão, eu tenho minha fé cristã, sou torcedor também, né, de time de futebol, mas aquele que o sentido da vida dele é o time. Isso é um problema. Para Kierkegaard, isso é um grande problema. Porque você tenta tampar a angústia existencial aqui com o time de futebol. A mesma coisa pode acontecer com a política, né? Você tem um determinado partido que você gosta, determinada pessoa, determinado, né, representante lá, político lá, que você queira, de certa maneira, né, que ele seja uma luz para você, e você confia todas as suas fichas ali de forma sistemática, dogmática, né? Se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, você morre também, né? Você luta, você briga, você mata, você xinga, briga com o pai e mãe por causa disso. Isso para Kierkegaard também é um grande problema. Parece que a sua identidade é construída, né, em cima dessas ideias dogmáticas aí, ok? Que no fundo há um grande vazio na sua existência. Mas se você se apega a essas coisas, é até uma coisa para a gente pensar, né? Aquilo que a gente se apega, ok? E o Kierkegaard então dá mais um passo importante. Bom, o que ele vai criticar em Hegel, né? O Hegel, gente, que nós vamos ver depois, né, mais calma, mas ele desenvolve um sistema chamado idealismo absoluto. Tá? O que é esse idealismo absoluto? Né? É uma forma de explicar o mundo, né, envolvendo a política, a psicologia, a arte, a religião. Né? Então, para Kierkegaard, ele cria um grande sistema dialético universal. Né? Por exemplo, no passado, os seres humanos, né, eles, quem votava era só o cidadão ali, nasceu na Grécia Antiga e etc. Essa ideia ela foi sendo modificada ao longo da história, a noção de cidadania, de voto, até chegar hoje, né, nos nossos dias, numa síntese. Qual que é a síntese que chegou hoje? Que o voto ele é aberto, né, ao escrutínio público aí. Então todo mundo pode dar opinião pública, não importa se é mulher, se é homem, se é estrangeiro, você pode votar aqui no Brasil, ok? Claro, se você tiver a cidadania brasileira. Isso é muito interessante em Kierkegaard, porque ele vai questionar essas teorias de ideias absolutas aí, ok? Tá? A gente termina por aqui a nossa videoaula. Espero encontrar com vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês estejam gostando aí. Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.
Valeu, fui!